Quando o assunto é academia, existe uma fórmula que praticamente todo mundo já ouviu. Faça 3 séries de 12 repetições e você vai crescer. Parece simples, não é certo? Mas será que realmente funciona para todo mundo? Hoje vou te mostrar por que essa abordagem universal não é tão eficaz quanto parece e como personalizar o treino pode transformar completamente seus resultados. Vamos começar com uma pergunta básica. Por que a fórmula de 3 séries de 12 ainda é tão comum? A resposta está na simplicidade. Para os instrutores, é uma maneira fácil de padronizar o treino de várias pessoas, especialmente em academias lotadas. Mas a verdade é que o treino ideal não é uma receita de bolo. Cada corpo é único e responde de maneiras diferentes aos estímulos. Imagine o seguinte: você e seu amigo decidem treinar juntos. Ambos fazem exatamente as mesmas séries, com o mesmo peso e o mesmo número de repetições. O problema? Seus corpos não são iguais. Talvez ele tenha mais fibras de força e você mais fibras de resistência. Talvez ele já tenha experiência enquanto você está começando. No final, é bem provável que um de vocês veja resultados melhores que o outro. Isso acontece porque o método não leva em conta a individualidade. A grande questão aqui é que um treino mal ajustado pode fazer você estagnar. Você pode até começar a ver resultados no início, especialmente se for iniciante, mas logo o progresso para. E isso acontece porque, sem variação e sem estímulos adequados, seus músculos não sentem a necessidade de se adaptar. Pior ainda, continuar com treinos genéricos pode aumentar o risco de lesões ou, no mínimo, desperdiçar tempo valioso. Agora, talvez você esteja se perguntando: então, por que tantas academias ainda insistem nesse padrão? A verdade é que, para iniciantes, 3 séries de 12 pode até funcionar como um ponto de partida. Mas para quem busca maximizar os resultados, é essencial ir além. Neste vídeo vamos explorar em detalhes. 1. Como os músculos realmente funcionam e por que as fibras musculares são a chave para treinos eficientes. 2. O estudo que revolucionou a maneira como pensamos em hipertrofia. 3. Porque a fórmula 3 séries de 12 é ultrapassada e como você pode adaptar seu treino. 4. Estratégias práticas para personalizar o treino e alcançar resultados reais. 5. Como ajustar o treino para iniciantes e avançados, garantindo progressão e segurança. O que você vai descobrir aqui não é apenas ciência, é prática aplicada. Não importa se você está começando agora ou já é experiente. Vou te mostrar como ajustar cada detalhe do seu treino para atingir o máximo potencial. E no final, você verá que abandonar as fórmulas engessadas pode ser a melhor decisão que você já tomou. Pronto para transformar seus treinos e seus resultados? Então, vamos ao próximo capítulo, onde você vai descobrir como seu corpo realmente funciona e como isso impacta o jeito que você treina. Como os músculos funcionam e o papel das fibras. Para entender como transformar seus treinos e deixar para trás métodos ultrapassados, precisamos começar pelo básico: como nossos músculos funcionam. Esse conhecimento é a base de qualquer treino eficiente e permite que você tome decisões inteligentes para maximizar seus resultados. Nosso corpo é composto por milhões de fibras musculares, mas, para simplificar, podemos dividi-las em 3 tipos principais. Fibras. Tipo 1. Fibras de resistência. Essas fibras têm alta resistência à fadiga e são perfeitas para atividades de longa duração, como corrida ou ciclismo. Elas não geram tanta força, mas conseguem sustentar esforços prolongados. Fibras. Tipo 2A. Fibras de força e resistência mista. Um tipo intermediário, essas fibras conseguem gerar força significativa e ainda têm uma boa resistência. Fibras. Tipo 2x2 ou tipo 2B, fibras de explosão. Essas são as mais potentes, responsáveis por gerar força máxima em um curto espaço de tempo. No entanto, elas se fatigam rapidamente. O segredo de um treino eficiente está em ativar todas essas fibras no momento certo, especialmente as fibras tipo 2A e 2X, que são as mais responsivas ao crescimento muscular. Mas como isso acontece na prática? Imagine que você está realizando um exercício de supino. No início da série, as fibras tipo 1 entram em ação para lidar com o esforço inicial. À medida que o peso aumenta ou você começa a se cansar, as fibras
Tipo 1 pedem ajuda e as tipo 2 A começam a trabalhar. Se você continuar forçando até atingir a falha muscular, aquele ponto em que você não consegue mais realizar a repetição. As fibras tipo 2X também são recrutadas. É nesse momento que o músculo é verdadeiramente desafiado e o estímulo para o crescimento ocorre. Essa hierarquia no recrutamento de fibras é conhecida como princípio do tamanho e é uma das razões pelas quais a intensidade do treino é mais importante do que o número de repetições. Quando você não ajusta o peso ou não trabalha até a falha, as fibras mais potentes nem chegam a ser ativadas e o crescimento muscular fica limitado. Agora, vamos aprofundar um pouco mais na ciência por trás disso. O corpo humano é incrivelmente eficiente em conservar energia. Se você não o desafiar o suficiente, ele não sentirá a necessidade de se adaptar. Isso significa que, ao realizar sempre as mesmas séries e repetições com o mesmo peso, você estará treinando apenas as fibras mais resistentes, enquanto as fibras de força e explosão, as que realmente fazem o músculo crescer, ficam praticamente inativas. E é aqui que muitas pessoas erram. Elas pensam que estão treinando duro, mas na realidade seus músculos estão relaxados, porque o estímulo não é suficiente. Para corrigir isso, é fundamental variar a carga, o número de repetições e até o tempo de descanso, para garantir que todas as fibras sejam recrutadas e desafiadas. Outro ponto importante é que cada pessoa tem uma composição única de fibras musculares. Algumas pessoas têm naturalmente mais fibras, tipo 1, o que as torna ótimas para esportes de resistência como maratonas. Outras possuem mais fibras, tipo 2, o que lhes dá vantagem em atividades que exigem explosão, como levantamento de peso. Isso explica por que nem todos os treinos funcionam igualmente para todas as pessoas. Por isso, personalizar o treino é tão importante. Quando você entende como seu corpo funciona, pode ajustar os exercícios para tirar o máximo proveito de suas características naturais. E isso não significa que você está limitado ao tipo de fibra que possui em maior quantidade. Pelo contrário, treinar adequadamente pode educar suas fibras musculares, tornando-as mais eficientes e responsivas. Por exemplo, se você é alguém que possui mais fibras, tipo 1, pode incorporar treinos com maior carga e menor número de repetições para ativar as fibras, tipo 2A e 2X. Já se você é naturalmente explosivo, trabalhar com séries mais longas e pesos moderados pode ajudar a desenvolver a resistência. Além disso, vale destacar que o corpo não utiliza apenas as fibras musculares no treinamento. Os músculos são apenas uma parte do sistema que precisa ser trabalhado. Ligamentos, tendões e articulações também devem ser fortalecidos para suportar cargas maiores e prevenir lesões. Essa abordagem global é o que diferencia um treino básico de um treino realmente eficiente. Agora que você entende como os músculos funcionam e o papel das fibras, pode começar a aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. No próximo capítulo, vamos explorar um estudo revolucionário que mudou a maneira como pensamos sobre hipertrofia muscular. Vamos mergulhar nos detalhes sobre intensidade, falha muscular e como esses conceitos podem transformar seus treinos. Agora que você entende como os músculos funcionam e o papel essencial das fibras musculares, vamos aprofundar o conceito de intensidade e como ele impacta diretamente o crescimento muscular. Para isso, nós precisamos falar sobre um estudo que revolucionou o mundo da hipertrofia, a pesquisa do professor Marcus Schultz. Essa investigação desafiou a ideia de que apenas treinos com cargas pesadas e poucas repetições geram resultados e abriu um novo leque de possibilidades para treinar de forma eficiente. O ponto principal do estudo é simples, mas transformador. O que realmente importa para o crescimento muscular não é o número exato de repetições ou o peso utilizado, mas sim a intensidade com que você executa o exercício. A intensidade é medida pelo esforço máximo que você coloca em cada série, levando o músculo a um ponto de exaustão conhecido como falha muscular. Mas o que é falha muscular? Falha muscular é aquele momento em que você literalmente não consegue completar mais uma repetição, não importa o quanto tente. É o ponto onde seus músculos foram tão desafiados que enviam um sinal claro ao corpo. Precisamos nos adaptar para ficar mais fortes. Esse processo de adaptação é o que leva ao crescimento muscular.
O estudo de Schultz mostrou que tanto treinos com poucas repetições e alta carga, quanto treinos com muitas repetições de carga moderada podem ser igualmente eficazes para a hipertrofia, desde que você atinja a falha muscular em ambas as abordagens. Isso significa que você pode adaptar seu treino ao seu estilo preferido, contanto que mantenha a intensidade alta. Vamos a um exemplo prático. Imagine duas pessoas treinando bíceps com rosca direta. A primeira pessoa usa um peso elevado e faz apenas 6 repetições até atingir a falha. A segunda pessoa utiliza um peso mais leve e faz 15 repetições, também chegando à falha. Embora os dois treinos pareçam diferentes, o impacto no músculo será praticamente o mesmo, desde que ambos tenham atingido aquele ponto crítico de exaustão muscular. Isso acontece porque o fator determinante é o nível de esforço aplicado, e não o número exato de repetições. Por que isso é tão importante? Porque essa descoberta quebra uma das maiores barreiras no treino de musculação, a ideia de que você precisa sempre levantar o maior peso possível para crescer. Claro, trabalhar com cargas altas é importante, especialmente para quem busca força. Mas o estudo provou que é possível obter excelentes resultados mesmo com pesos moderados, desde que a intensidade seja suficiente. Esse conceito também traz outra vantagem: flexibilidade no treino. Se você está tendo um dia com menos energia, pode optar por séries mais longas com pesos mais leves. Em um dia mais intenso, pode aumentar a carga e reduzir as repetições. Essa abordagem não só melhora a eficiência do treino, mas também ajuda a manter a consistência, já que você pode adaptar o esforço às suas condições do dia. E onde o treino tradicional de 3 séries de 12 entra nisso. A fórmula 3 séries de 12 repetições muitas vezes falha, porque as pessoas não atingem a intensidade necessária. Elas realizam as 12 repetições com um peso que não desafia suficientemente os músculos. Sem atingir a falha, o estímulo para o crescimento é limitado e o treino acaba sendo subutilizado. Por outro lado, o estudo de Schultz mostra que não existe uma zona mágica de repetições. Desde que você trabalhe com intensidade máxima, pode variar o número de repetições de acordo com seu objetivo ou preferência. Como aplicar isso no seu treino? A melhor maneira de incorporar esse conceito é ajustar suas séries com base na percepção de esforço. Uma boa prática é utilizar a escala de RPE, Rate of Perceived Exertion, que mede o quanto você está se esforçando em uma escala de 1 a 10. Um RPE de 10 significa que você atingiu a falha muscular. Um RPE de 8 ou 9 indica que está perto da falha, o que também pode ser eficiente para iniciantes. Ao monitorar sua intensidade dessa forma, você garante que cada série esteja desafiando seu corpo o suficiente para gerar adaptação. O impacto do estudo na comunidade fitness. Essa pesquisa mudou completamente a maneira como muitos profissionais de educação física e personal trainers abordam os treinos de seus alunos. Antes, o foco estava em quantas repetições ou séries eram realizadas. Agora, a prioridade é garantir que o músculo seja desafiado ao máximo em cada exercício. Isso também abriu espaço para a criação de métodos mais dinâmicos e personalizados, adaptados às necessidades de cada indivíduo. A importância do descanso no processo de intensidade. Outro ponto que o estudo ressaltou é o papel do descanso. Para atingir a intensidade máxima, os músculos precisam de tempo para se recuperar entre as séries. Descansos curtos, 30 a 60 segundos, são ótimos para treinos metabólicos, onde o objetivo é gerar um pump muscular. Descansos mais longos, 1 a 3 minutos, permitem que você recupere força para lidar com cargas pesadas. Escolher o tempo de descanso certo é mais uma forma de personalizar o treino e garantir que ele seja eficaz. Agora que você entende a importância da intensidade e da falha muscular, fica claro que o treino ideal não depende apenas de repetições ou peso. O segredo está em ajustar o esforço para que o músculo receba o estímulo certo. No próximo capítulo, vamos explorar os problemas da fórmula 3 séries de 12 e por que ela pode estar atrapalhando seus resultados. Os problemas com a fórmula 3 séries de 12. Se você já frequenta academias há algum tempo, com certeza já se deparou com a famosa fórmula 3 séries de 12 repetições.
Ela está em praticamente todos os treinos padrão, sendo o método mais usado para iniciantes e até para quem já treina há mais tempo. Mas será que essa abordagem realmente entrega os melhores resultados? A resposta curta é não. Agora vamos entender o porquê. Por que o método 3 séries de 12 é tão popular? A razão pela qual tantos profissionais prescrevem esse formato é simples. Ele é fácil de ensinar e aplicar. Em academias movimentadas, onde os instrutores precisam lidar com dezenas de alunos ao mesmo tempo, a fórmula oferece uma solução prática. Ela padroniza o treino e evita que o aluno fique perdido, especialmente se for iniciante. Além disso, as 12 repetições são suficientes para dar ao praticante uma noção de esforço sem parecer excessivamente desafiador. No entanto, essa abordagem simplificada deixa de levar em conta uma variável fundamental: a individualidade biológica. Cada pessoa tem um corpo diferente, com uma composição única de fibras musculares, metabolismo, nível de experiência e objetivos. E o método 3 séries de 12 simplesmente ignora tudo isso. Os erros comuns do método 3 séries de 12. O maior problema é que muitas pessoas fazem essas 12 repetições sem desafiar o músculo de verdade. Elas completam as séries com facilidade, sem chegar perto da falha muscular. Lembre-se, sem intensidade não há adaptação, e sem adaptação o músculo não cresce. Outro erro frequente é a falta de progressão. Quem segue essa fórmula por meses ou anos acaba estagnando, porque o corpo se acostuma ao estímulo. Imagine que você começou com um peso de 10 quilos no supino e continua usando esse mesmo peso meses depois. Seus músculos não têm motivo para se adaptar e o resultado é que o crescimento simplesmente para. Além disso, o treino 3 séries de 12 tende a ser monótono. A repetição constante desse formato pode levar à falta de motivação e até ao abandono do treino. Quem nunca sentiu que estava apenas cumprindo tabela na academia sem realmente se desafiar? Como a fórmula 3 séries de 12 ignora o princípio da sobrecarga progressiva. A sobrecarga progressiva é um dos princípios mais importantes da musculação. Ela sugere que, para continuar progredindo, você precisa aumentar gradualmente a carga, o número de repetições ou a intensidade do exercício. O método 3 séries de 12 raramente incorpora essa progressão de forma eficiente. Por exemplo, ao invés de simplesmente fazer 12 repetições com o mesmo peso toda semana, você poderia aumentar o peso e reduzir as repetições para 8 ou 10. Manter o peso, mas realizar as 12 repetições com maior controle e foco na técnica. Introduzir técnicas avançadas, como drop sets ou pausas isométricas. Essas variações geram novos estímulos para o músculo, algo que o formato 3 séries de 12 não consegue fazer sem ajuste, porque as 3 séries de 12 não é suficiente para iniciantes e avançados. Para os iniciantes, o maior problema da fórmula é que ela não prioriza a técnica. Muitas vezes o aluno está tão focado em completar as 12 repetições que sacrifica a postura e a execução correta. Isso pode levar a lesões ou a uma ativação muscular ineficiente. Já para praticantes avançados, o método simplesmente não é desafiador. Quem já está acostumado com treinos intensos precisa de estímulos mais complexos para continuar evoluindo. Isso pode incluir variações de carga, tempos de descanso ajustados e métodos de treino específicos para hipertrofia ou força. Quando o método 3 séries de 12 pode funcionar, é importante mencionar que as 3 séries de 12 não é totalmente inútil. Ele pode ser eficaz como um ponto de partida para quem nunca treinou antes. Para iniciantes, ele oferece uma introdução acessível ao mundo da musculação, permitindo que a pessoa aprenda os movimentos básicos e desenvolva alguma resistência muscular. No entanto, mesmo para iniciantes, essa fórmula deve ser apenas temporária. Assim que a técnica estiver consolidada, é essencial evoluir para métodos mais personalizados e desafiadores. Alternativas práticas ao terceiro séries de 12. Se você quer evitar os problemas do método tradicional, aqui estão algumas alternativas. 1. Treino linear progressivo. Aumente o peso de forma gradual enquanto reduz o número de repetições. Por exemplo, comece com 12 repetições, depois passe para 10, 8 e assim por diante.
Segundo treino focado na falha muscular, ao invés de contar repetições, foque em chegar ao ponto onde não consegue mais executar o movimento, seja com peso leve ou pesado. Terceira variação de tempos e cadências. Experimente executar os movimentos mais lentamente, mantendo o músculo sob tensão por mais tempo. Quarto, treinos combinados. Combine repetições altas e baixas no mesmo treino, alternando entre estímulos metabólicos e tensionais. Agora que você entende os problemas do método 3 séries de 12, pode começar a ajustar seus treinos para garantir que eles sejam desafiadores e eficazes. No próximo capítulo, vamos explorar estratégias avançadas para personalizar seus treinos e maximizar os resultados, desde o ajuste de cargas até métodos como o treino pirâmide e de força. Métodos alternativos para maximizar os resultados. Agora que entendemos por que o método 3 séries de 12 é limitado e muitas vezes ineficaz, chegou a hora de falar sobre estratégias que realmente funcionam. Personalizar o treino com métodos alternativos é o caminho para desbloquear seu potencial e maximizar os resultados. Aqui vamos explorar algumas abordagens práticas que você pode começar a implementar hoje mesmo. Treino. Pirâmide. Subindo a escada do progresso. O treino pirâmide é um dos métodos mais utilizados por quem busca hipertrofia e força. Ele envolve começar com uma carga mais leve e ir aumentando o peso gradualmente em cada série, enquanto o número de repetições diminui. Por exemplo, primeira série, 12 repetições com 50% do peso máximo. Segunda série, 10 repetições com 70% do peso máximo. Terceira série, 8 repetições com 80% do peso máximo. Esse método tem duas grandes vantagens. Primeiro, ele permite que você aqueça seus músculos de forma progressiva, reduzindo o risco de lesões. Segundo, ao aumentar a carga, você desafia as fibras, tipo 2A e 2X, aquelas responsáveis pelo crescimento muscular. Além disso, existe o treino pirâmide inversa, onde você começa com a carga mais pesada e vai reduzindo o peso conforme o número de repetições aumenta. Esse formato é especialmente útil para quem gosta de dar tudo de si logo no início do treino, quando os músculos estão descansados e prontos para suportar cargas maiores. Treino de força, menos repetições, mais carga. Se o seu objetivo é desenvolver força máxima, o treino de força é a escolha certa. Ele se concentra em poucas repetições, geralmente de 3 a 6, com cargas muito altas, próximas de 80% a 90% do seu peso máximo. Este método é excelente para recrutar as fibras, tipo 2 vezes, que tem o maior potencial de gerar força e explosão. No entanto, ele exige cuidado com a execução, já que as cargas elevadas podem aumentar o risco de lesões se a técnica não estiver perfeita. Outro aspecto importante é o tempo de descanso. Em treinos de força, intervalos mais longos, 2 a 3 minutos entre as séries, são recomendados para garantir que seus músculos estejam prontos para o próximo esforço máximo. Treino de resistência, o poder das séries longas. Ao contrário do treino de força, o treino de resistência utiliza cargas leves a moderadas, mas com um número maior de repetições, geralmente entre 12 e 20. Esse método é ideal para trabalhar as fibras, tipo 1, aquelas que suportam atividades de longa duração. Por mais que o treino de resistência não seja o principal estímulo para a hipertrofia, ele tem um papel importante no desenvolvimento da capacidade muscular e na recuperação entre séries mais intensas. Incorporar esse tipo de treino na sua rotina pode melhorar a eficiência geral dos seus músculos. Treinos combinados, o melhor dos dois mundos. Uma das estratégias mais eficientes para maximizar resultados é combinar diferentes métodos em um único treino. Por exemplo, você pode começar com séries focadas em força, utilizando poucas repetições e cargas altas, e finalizar com séries metabólicas, que utilizam repetições mais altas para gerar aquele famoso pump muscular. Esse tipo de abordagem, conhecido como treino híbrido, é perfeito para quem quer variar os estímulos e evitar a monotonia. Ele também ajuda a ativar diferentes tipos de fibras musculares, garantindo um treino completo. A importância dos tempos de descanso. O tempo de descanso entre as séries é uma variável frequentemente ignorada,
mas que pode impactar diretamente os resultados. Para a hipertrofia, o descanso ideal costuma variar entre 30 segundos e 90 segundos, dependendo da carga e do número de repetições. Descansos curtos aumentam o estresse metabólico, enquanto descansos mais longos permitem que você recupere força para lidar com cargas maiores. O segredo está em ajustar o intervalo ao objetivo do treino e ao método utilizado. Técnicas avançadas para intensificar o treino. Se você já é um praticante avançado, existem técnicas que podem levar seus treinos para outro nível. Aqui estão algumas das mais populares. 1. Drop sets. Após atingir a falha muscular, reduza a carga imediatamente e continue realizando repetições até a falha novamente. 2. Supersets. Realize 2 exercícios consecutivos para grupos musculares opostos, como peito e costas, sem descanso entre eles. Terceira pausa, isométrica. Segure o peso em um ponto específico do movimento por alguns segundos, aumentando o tempo sob tensão. Quarto treino de oclusão. Utilize faixas para restringir parcialmente o fluxo sanguíneo durante o exercício, criando um ambiente metabólico favorável à hipertrofia. Essas técnicas são desafiadoras e devem ser usadas com moderação, já que aumentam significativamente a intensidade do treino. O papel da recuperação. É impossível falar de métodos avançados sem mencionar a importância da recuperação. Sem descanso adequado, seu corpo não conseguirá reparar os microdanos musculares causados pelo treino, o que pode levar ao overtraining e até a lesões. Certifique-se de dormir o suficiente, alimentar-se de forma equilibrada e incluir dias de descanso ativo na sua rotina. Além disso, monitore como seu corpo responde a diferentes estímulos para ajustar os métodos conforme necessário. Adapte tudo ao seu nível e objetivos. Cada método apresentado aqui pode ser adaptado ao seu nível de experiência e aos seus objetivos. Por exemplo, se você é iniciante, priorize a técnica e experimente o treino pirâmide com cargas leves. Se já tem mais experiência, invista em treinos combinados ou em técnicas avançadas para intensificar o estímulo. A personalização é a chave para evitar estagnação e continuar progredindo. O importante é encontrar um equilíbrio entre desafio e segurança, garantindo que seus treinos sejam tanto eficazes quanto sustentáveis. Agora você tem em mãos diversas estratégias para substituir a fórmula engessada de 3 séries de 12 e criar treinos realmente eficazes. No próximo capítulo vamos abordar como ajustar esses métodos para iniciantes e avançados, garantindo que cada pessoa consiga progredir de forma segura e consistente. Iniciantes versus avançados. Abordagens personalizadas. A jornada na musculação é diferente para cada pessoa. Enquanto os iniciantes estão apenas aprendendo os movimentos e se acostumando com os treinos, os mais experientes enfrentam o desafio de superar platôs e manter a evolução. É por isso que a abordagem precisa ser personalizada para cada nível. Neste capítulo, vamos explorar estratégias específicas para iniciantes e avançados, garantindo que ambos possam progredir com segurança e eficiência. Iniciantes, construindo as bases. Se você está começando, a prioridade deve ser a técnica. Aprender a executar os movimentos corretamente é o primeiro passo para garantir que os músculos certos estão sendo trabalhados e para evitar lesões. Não adianta se preocupar com a quantidade de peso ou o número de repetições se a postura está errada. Foco na coordenação neuromotora. A coordenação neuromotora é a capacidade de realizar movimentos de forma eficiente e controlada. Nos primeiros meses de treino, seu corpo está se adaptando não apenas ao estímulo muscular, mas também à comunicação entre o sistema nervoso e os músculos. Por isso, comece com cargas leves e priorize a execução perfeita. Exemplo prático. No agachamento, certifique-se de manter o alinhamento da coluna, os joelhos estáveis e o peso distribuído nos pés antes de pensar em adicionar mais carga. Progressão gradual. Ao dominar os movimentos, você pode começar a aumentar o peso de forma gradual. O objetivo é desafiar os músculos sem sobrecarregar as articulações ou comprometer a técnica. Um bom método é o progressivo linear, onde você aumenta a carga ou o número de repetições a cada semana. Treinos simples e eficazes.
Para iniciantes, a simplicidade é o caminho. Exercícios multiarticulares, como agachamento, supino e remada, são excelentes para trabalhar vários grupos musculares de uma vez e desenvolver força geral. Exemplo de treino para iniciantes: supino reto, 3 séries de 8 a 10 repetições. Agachamento livre, 3 séries de 10 a 12 repetições. Remada curvada, 3 séries de 8 a 10 repetições. Os intervalos de descanso podem ser mais curtos, entre 60 e 90 segundos, para manter o treino dinâmico e ensinar o corpo a se recuperar rapidamente. Avançados, superando platôs. Para praticantes experientes, o foco muda. A técnica já está consolidada e o desafio é evitar a estagnação, variando os estímulos e intensificando o treino. Aqui, a criatividade e o conhecimento entram em cena, aumentando a intensidade. Aumentar a intensidade não significa apenas adicionar mais peso. Você pode explorar diferentes métodos para manter os músculos desafiados, como tempo sob tensão. Execute os movimentos mais lentamente, mantendo os músculos sob esforço por mais tempo. Drop sets. Reduza o peso imediatamente após atingir a falha e continue a série. Supersets. Combine 2 exercícios seguidos sem descanso, como peito e costas ou bíceps e tríceps. Periodização avançada. A periodização é essencial para quem já está treinando há algum tempo. Dividir o treino em fases com objetivos diferentes, como força, hipertrofia e resistência, permite variar os estímulos e evitar platôs. Exemplo de periodização para avançados. Primeira fase de força, 4 semanas. 4 a 6 repetições com cargas altas. Segunda fase de hipertrofia, 4 semanas. 8 a 12 repetições com cargas moderadas. Terceira fase metabólica, 2 semanas. 15 a 20 repetições com cargas leves e descansos curtos. Atenção aos detalhes. Praticantes avançados precisam prestar atenção em aspectos como o tempo de descanso, a respiração durante os exercícios e até a recuperação entre os treinos. A essas alturas, pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença nos resultados. Pontos em comum. O que une iniciantes e avançados? Apesar das diferenças, iniciantes e avançados compartilham alguns pilares fundamentais. 1. Execução correta. Mesmo para os mais experientes, é essencial continuar refinando a técnica para evitar lesões e garantir que os músculos certos estão sendo ativados. 2. Progressão constante. Tanto iniciantes quanto avançados devem buscar formas de desafiar o corpo, seja com mais peso, mais repetições ou novas técnicas. 3. Atenção à recuperação. O descanso é tão importante quanto o treino. Dormir bem, se alimentar corretamente e evitar o overtraining são práticas obrigatórias em todos os níveis. 4. Individualidade. Cada pessoa responde de forma diferente aos estímulos. O que funciona para um iniciante pode não ser suficiente para um avançado, e vice-versa. O papel do feedback. Tanto para quem está começando quanto para quem já tem experiência, o feedback é uma ferramenta poderosa. Gravar seus treinos, acompanhar a evolução nas cargas e até pedir a opinião de um treinador são formas de garantir que você está no caminho certo. Entender as diferenças entre iniciantes e avançados é crucial para otimizar o treino. Para iniciantes, o foco deve estar na base, técnica, coordenação e progressão gradual. Para avançados, o desafio é intensificar o treino e superar platôs. No próximo capítulo, vamos amarrar todas essas ideias e mostrar como personalizar cada aspecto do treino para alcançar resultados consistentes e duradouros. Personalização e consistência. O caminho para o sucesso. Chegamos ao final desta jornada e agora é hora de amarrar tudo o que discutimos sobre como transformar seus treinos, abandonar métodos ultrapassados e alcançar resultados reais. Ao longo deste vídeo, exploramos a ciência por trás da hipertrofia, desvendamos o funcionamento das fibras musculares, desafiamos o modelo tradicional de 3 séries de 12 repetições e apresentamos estratégias práticas para personalizar seus treinos. Vamos recapitular os pontos principais e destacar o que realmente importa para o sucesso na musculação. O fim das fórmulas engessadas.
A primeira e talvez a mais importante lição é abandonar a ideia de que existe uma receita mágica para todos. A fórmula 3 séries de 12 pode ter sua utilidade como um ponto de partida. Mas, se você quer resultados consistentes, precisa ir além. Cada pessoa é única, com combinações diferentes de fibras musculares, níveis de experiência e objetivos. Isso significa que o treino ideal deve ser adaptado às suas necessidades específicas. A personalização não é um luxo, mas sim uma estratégia indispensável para alcançar o máximo do seu potencial. Seja ajustando a carga, variando o número de repetições ou experimentando novos métodos, o importante é sair da zona de conforto e continuar desafiando seu corpo. Intensidade e falha muscular. Os verdadeiros guias. Como vimos, o que realmente faz a diferença no crescimento muscular não é o número exato de repetições ou o peso que você levanta, mas sim a intensidade do treino. Trabalhar até a falha muscular, aquele ponto onde você não consegue mais executar uma repetição, é a chave para ativar as fibras musculares mais potentes e estimular o crescimento. Seja com cargas altas e poucas repetições ou com pesos moderados e séries mais longas, o foco deve ser sempre em atingir o máximo esforço. A intensidade é o que separa um treino eficaz de um treino mediano. Estratégias práticas para todos os níveis. Ao longo dos capítulos, apresentamos uma série de métodos alternativos que podem ser aplicados por iniciantes e avançados. Desde o treino pirâmide e o treino de força até técnicas mais avançadas, como drop sets e supersets, cada abordagem tem seu lugar e pode ser usada para variar os estímulos e evitar a estagnação. Além disso, destacamos a importância dos detalhes, o tempo de descanso, o controle da cadência e até a recuperação entre as sessões. Esses pequenos ajustes fazem toda a diferença, especialmente para quem já tem experiência e busca otimizar os resultados. A importância da recuperação e da consistência. De nada adianta treinar com intensidade se você não dá ao corpo o tempo necessário para se recuperar. A recuperação é onde o crescimento muscular realmente acontece. Dormir bem, alimentar-se corretamente e respeitar os limites do corpo são tão importantes quanto o próprio treino. E claro, consistência é a base de qualquer progresso. Um plano perfeito não vale nada se não for executado regularmente. Treinar com inteligência e frequência é o segredo para alcançar resultados duradouros. Agora que você tem as ferramentas e o conhecimento, é hora de colocá-los em prática. Analise seu treino atual, identifique onde pode melhorar e experimente algumas das estratégias apresentadas aqui. Lembre-se de monitorar sua evolução e ajustar o plano conforme necessário. Mais importante, não se compare aos outros. O progresso é pessoal e o que funciona para alguém pode não ser ideal para você. Confie no processo, mantenha-se motivado e nunca pare de aprender e experimentar. Quero saber de você. Qual dessas estratégias você pretende implementar primeiro? Comente abaixo e compartilhe suas experiências. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas dicas. No próximo vídeo vou mostrar os exercícios mais eficazes para construir força e hipertrofia. Não perca!